Se a questão de prova falar de elemento de informação, está na fase da investigação. Prova só se produz em juízo, na ação penal. Ué, professor, sempre ouvi que na delegacia se produz prova quando escuta uma pessoa. É elemento de informação, não é prova. Não, então, no curso aqui, toda aula a gente está fazendo questões juntos em sala de aula, vão estar disponíveis para vocês. E eu pretendo fazer uma apostilinha para vocês também, que eu estou devendo para vocês desde o outro curso aqui e não consegui terminar ainda. Mas eu estou adiantando com ela, estou adiantado. Vou botar algumas questões também, essas que eu estou fazendo aqui todas e mais algumas, tá? Pessoal, alguma dúvida dessa parte aqui? Diga. Ótima pergunta, a gente vai falar disso com mais calma depois também, mas só para saber. Para ficar registrado também, que a gente está fazendo um ampassar aqui da matéria. Investigação penal, inquérito policial, delegacia de polícia, só o delegado de polícia. Se a questão falar em inquérito policial, é ato privativo do delegado de polícia. Só o delegado de polícia faz inquérito policial. Mas eu tenho uma exceção do Ministério Público, do promotor. O promotor, como faz a denúncia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele também pode investigar. Então, hoje no Brasil, temos uma possibilidade de, além do delegado no inquérito policial investigar, o promotor também investigar. Tá? Mas o promotor não investiga inquérito policial. Inquérito policial é só delegado. Se a questão falar que é inquérito policial, é delegado investigando. O promotor investiga como, professor? Por conta dele, não tem inquérito. Ele chama alguém para prestar um depoimento para ele, vai, pede ajuda à polícia, mas não é por inquérito policial. Inquérito policial é só o delegado de polícia. Tá? Não tem uma nomenclatura. Ele faz a investigação por papéis lá, vai juntando os dados, tudo, mas ele não tem um nome de inquérito policial. É legal. O Supremo entendeu que é, porque ele que é o titular da ação penal, que faz a denúncia. Tudo que o delegado faz é para ele. Então, se ele tem esse poder, digamos assim, ele também pode investigar por conta própria. Oi? Pode fabricar os meios, exatamente. E parece que não, mas tem promotor que é muito atuante. Tem promotor... O que acontece, gente, na prática? Só para a gente só para a gente delimitar aqui, as delegacias no Brasil são todas abarrotadas de serviço e não dão conta. Normalmente trabalham com casos que têm prazo flagrante, a pessoa está presa preventivamente, e tem casos de maior repercussão, que o promotor prefere ele mesmo investigar para ter uma celeridade maior, andar mais rápido e tudo mais, porque as delegacias são sobrecarregadas no Brasil. Como tudo no serviço público é, né? No Brasil a gente tem um excesso de demanda para poucos recursos, então a gente tem essa demanda muito. Pode ao juiz, pode. Na prática, tanto o delegado quanto o promotor podem pedir ao juiz. Mas na prática, o delegado costuma falar com o promotor que pede ao juiz. Normalmente tem esse caminho. Mas na questão pode dizer que tanto o delegado quanto o promotor podem pedir ao juiz a busca e apreensão, a quebra de sigilo bancário e fiscal e a quebra de dados telefônicos com a interceptação telefônica. Tá? Isso é imediato? Então, depende do juiz, né? O juiz não tem prazo para decidir, digamos assim. Né? Em regra, não. Mas, normalmente, a busca e apreensão tem que ser imediata. A interceptação, se demorar, você perde a investigação. Então, normalmente, quando o juiz trabalha na área criminal, ele tem essa celeridade de atuar sabendo da relevância. Agora, se ele demorar, tecnicamente, teria que ser imediato. Agora, se o policial está lá na casa, deixa 2 policiais lá, vigiando a porta para ninguém sair, vai um outro pedir a busca e apreensão. Se o juiz demorar 3 dias, como é que o policial vai ficar 3 dias esperando lá? Então, em tese, tem que ser uma coisa imediata. Mas tem essa burocracia de passar por um, por outro e voltar, tá? Por isso que a gente brinca que juiz não tem horário de trabalho. Na delegacia você vai chegar, tem um plantão do delegado, tudo. O juiz, ele é da comarca e da vara criminal 24 horas por dia, o tempo inteiro, entendeu? Tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito. Aliás, toda investigação é por escrito, o inquérito é todo escrito. Não existe, isso cai direto em prova. Não existe investigação oral. Tem que estar tudo documentado. A gente até falou na aula passada aqui. O inquérito policial é escrito. Isso cai em prova direto. Escrito, tem que fazer um escrito pedindo ao juiz a busca e apreensão, pedindo... Tudo isso tem que ser escrito. Tá? Não errem na prova. Tudo tem que ser escrito. Ah, mas e quando a testemunha fala? Tem que digitar tudo, ou filmar. Hoje em dia, com a modernidade, quando a gente fala escrito, pode ser filmado, pode ser digital, mas tem que estar documentado, digamos assim. Tudo tem que estar documentado. Tá? Ah, e mais um detalhe aqui então para quem está chegando hoje, para quem já estava antes, não esquecer.
Mais uma diferença dessas duas fases, que a gente não pode esquecer para errar na prova. E vamos tentar raciocinar logicamente, né? Pensar de acordo com a lógica. Essa fase aqui de investigação. Se eu estou investigando, eu estou colhendo informações, não é isso? Estou ouvindo pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe que está sendo investigada, concordo? Nem sei ainda. A gente está pulando um homicídio, tem 3 suspeitos. Eu não indiciei ninguém, não botei o nome de ninguém aqui no intimei. Eu estou ainda pulando, eu como delegado de polícia e tal. Então vocês acham que essa fase aqui é pública para todo mundo ver e todo mundo saber o que aconteceu ou é sigilosa? Perfeito. Sigilosa. Essa é a regra. E aí vai ter uma exceção. Sabe qual é a exceção aqui? Já vou te dar a palavra. A exceção é o próprio investigado, quando já sabe que é investigado, e o seu advogado podem ver os atos que já foram finalizados da investigação, não os que estão em andamento ainda. Isso cai em prova direta também. Então, o inquérito é sigiloso, resposta correta. Se a questão falar de exceção, qual é a exceção? O próprio investigado e o seu advogado podem acessar os atos que já tenham sido finalizados. Por exemplo, a interceptação telefônica ficou 2 meses funcionando, acabou. Depois que acabou, eu posso ver o que gravou a meu respeito. Mas só o investigado e a sua defesa. Se o repórter do Jornal Globo chegar lá, não vai poder ter acesso. Porque a investigação não diz respeito à sociedade, é uma coisa privada, sigilosa. Então, ela é sigilosa com a exceção de acesso aos autos, ao investigado e à sua defesa. Já vou te dar a palavra, só para a gente fechar. Aqui é o contrário. A ação penal é pública, como regra. Aqui todo mundo tem acesso. Televisão, quem quiser ver um processo, já está no fórum para todo mundo ver. Qualquer um daqui de vocês que for ao fórum amanhã, se tiver uma audiência criminal, pode entrar na sala e assistir. Aqui a regra é ser pública. Nós temos a exceção do sigilo, é o contrário. Lembra que eu falei que é importante saber de qual fase o examinador está falando? Senão a gente erra a questão. Se eu estou falando de investigação de inquérito de delegado, regra sigiloso, com a exceção de acesso àquela investigação só ao investigado e à sua defesa. Na ação penal, na segunda fase, a regra é ser público. A exceção é que é ter sigilo. E quando que eu vou ter sigilo aqui, gente? Quando houver risco à dignidade da pessoa. Por exemplo, um crime sexual, tem fotos da vítima, um crime de abuso de criança, um crime que envolva família. Aí vai ter sigilo para preservar a dignidade da pessoa. Só nesse caso, só nesse caso. Quando houver risco à dignidade daquela vítima. Para proteger a vítima, digamos assim, que é sigilo. Se não precisar proteger a vítima, é um crime de roubo. Não tem por que proteger a vítima. Um crime de homicídio. Tanto que as sessões de júri são públicas, né? Lota o fórum para assistir o tribunal do júri no dia que tem. Porque elas são públicas, tá? Não esqueçam, alguém ia perguntar? Quem? Diga. O interrogatório. Ah, sim. Para você entender bem, deixa eu apagar isso aqui. Hoje a gente está tendo uma aula também importante que a gente está falando de muitos termos para vocês não confundirem mais, né? Provavelmente é da SESC. Isso. Para vocês não... mais alguma pergunta antes? Posso responder essa então? Responder essa, depois a gente vai para o outro. Primeira fase, então, é o inquérito policial, não é isso? E segunda fase, ação penal. Então, a gente falou que aqui é para obter autoria e materialidade, né? Materialidade. É o delegado de polícia que faz tudo. É a mesma coisa que delegado de polícia, autoridade policial. Boa pergunta. Às vezes a questão da prova vem com uma autoridade policial, gente. Quando falar autoridade policial, é sempre delegado de polícia. Não é coronel da Polícia Militar, não é comandante da Polícia Militar, não é investigador, é só a autoridade policial, é sempre delegado de polícia. Aqui nós temos o juiz, né? Que vai aplicar a pena. O promotor. Lá só temos o delegado, aqui temos todo esse povo. O defensor. E aqui a gente quer julgar a pessoa. Aqui é sigiloso como regra. E aqui é público como regra. Tá.
E aí vamos fazer umas diferenciações aqui para vocês, quando lerem, saberem se o examinador está falando dessa fase ou dessa. Gente, inquérito policial eu nunca tenho acusado. Nunca tenho réu. Eu tenho o quê? Investigado. Pode ser suspeito. Ou indiciado. Ainda posso ter autor do fato. E na ação penal, eu tenho réu ou acusado. Se a questão usar esses nomes aqui, está falando de ação penal. Se a questão usar investigado, suspeito, indiciado ou autor do fato, está na fase da investigação ainda. Então, não existe réu na delegacia, não existe acusado na delegacia. Acusado é quem já está sendo julgado pelo juiz. O delegado não atua nunca com o acusado, ele não acusa ninguém. Ele investiga e ele, no máximo, indicia, que é quando ele tem certeza que foi aquela pessoa. Então ele vai dizer, eu, delegado, concluo que fulano de tal foi quem cometeu o crime de homicídio. E isso não gera nenhuma sanção para essa pessoa, porque o delegado não pode aplicar pena, não pode prender, não pode fazer nada. Então, aqui não tem o réu nem acusado. O réu é só quando eu estou na situação da ação penal. O acusado é só aqui. Não vamos errar. Outra coisa que vocês não podem errar, gente. Aqui eu quero saber autoria e materialidade, não é? Como que eu faço isso? Ouvindo pessoas, colhendo informações, correto? Só que aqui eu não produzo prova. Nada que é produzido durante o inquérito tem valor de prova. Não, professor, não. Aqui é tudo elemento de informação. Se a questão de prova falar de elemento de informação, está na fase da investigação. Prova só se produz em juízo, na ação penal. Ué, professor, sempre ouvi que na delegacia se produz prova quando escuta uma pessoa. É elemento de informação. Não é prova. Não errem isso na prova. Prova só na fase da ação penal. Então, isso significa dizer o quê? Delegado não produz prova. Delegado colhe elementos de informação. Por que eu não posso dizer que é prova, gente? Porque prova, ela exige que a parte contrária possa se manifestar e participar da sua produção. A defesa tem que participar. Aqui tem defesa? Não. Como é que eu vou dizer que o delegado produziu uma prova se eu não pude me defender daquilo que ele está produzindo? Então, olha que interessante. Tudo que se produz aqui, que colhe aqui, tem que ser reproduzido aqui. Olha que trabalheira. A vítima do roubo aqui da esquina, que foi ouvida pelo delegado, isso tem valor de prova, esse depoimento da vítima na delegacia? Não, é um elemento de informação. Essa vítima tem que voltar aqui e falar aqui de novo. E se ela falar o contrário aqui? O que vale é aqui. Ela mudou de ideia. Se o juiz entender que ela está mentindo aqui, ela pode responder por falsa denunciação caluniosa, algum crime. Mas aquele lá não tem valor. Eu posso condenar com outras provas, mas com base naquela não. E aí, olha que interessante para não errar. Não pode haver condenação no Brasil só com o que foi colhido aqui. Ouvi aqui a vítima, duas testemunhas, morreu todo mundo. Tem alguma prova aqui? Não, absolvição. Por mais incrível que possa parecer. Não existe condenação com base em elementos de informação colhidos no inquérito exclusivamente, se só tiver esses. Por quê? Porque não há provas, são elementos de informação, só se pode condenar alguém com prova. Prova é só aqui. Então, os policiais que prenderam o traficante, o suposto traficante aqui na rua. 2, chegou na delegacia, vocês policiais militares vão saber, isso é um trabalho chato, uma fase chata do trabalho. Prendeu alguém, tem que ir para a delegacia, vai ficar 2 horas lá para ser ouvido pelo delegado. Foram ouvidos. Aqui vocês vão ser chamados de novo. Se você chegar aqui e não lembrar de nada, que acontece muito, porque leva 7 anos para isso aqui acontecer, ontem mesmo fiz umas 3 audiências que foi absolvição, porque os policiais não lembravam de nada. Nada, nada. E falam de boa, não tem culpa, coitado. Eu não lembro que eu almocei ontem. Como é que eles vão lembrar o que aconteceu? Não lembra. Não me recordo. Depoimento de 1 minuto. Nada, nada. Lembra da pessoa? Não. Olha que interessante, eu tenho o depoimento deles assinado aqui. E aqui os dois disseram que não lembram. O promotor ainda fica indagando. Não lembra mesmo nesse dia e tal? Não lembro. Não. Tem policial que lê antes e tudo, aí, mas no fórum não pode. Ele tem que lembrar. Entendeu? Tem que lembrar do que ele falou. Se ele fala não pode ser. Não, não pode. Então ele tem que lembrar mesmo. Ele tem que... Não, me recordo. Às vezes fala assim, me recordo da pessoa. Mas pensa um policial que faz 20 ocorrências de tráfico por mês. Daqui a... Não tô falando nem 7 anos, daqui a 1 ano, 2, você vai lembrar de alguma coisa? Não vai. Então,
Mas eu tô fazendo essa historinha para quê? Pra vocês lembrarem a diferença de elemento de formação do inquérito de prova da ação penal. Não dá para confundir. E aí absolve e sai a pessoa, às vezes, solta, tava presa tudo, e todo mundo fica indignado. Mas é por quê? Porque não tem prova. O juiz não tava aqui, o juiz não viu isso aqui. Não tem. Entende? É assim que funciona. E aí, se aqui não produz prova, quando o delegado escuta alguém, ele está fazendo o quê? Colhendo depoimento, fazendo uma oitiva. Porque só quem interroga é o juiz. Interrogatório é um ato e numa prova você erra porque você não sabia desse termo. Entendeu? Assim como não tem investigado, suspeito na ação penal, interrogatório é só aqui. Aqui é só oitiva. O delegado faz oitiva. Interrogatório é um ato privativo do juiz. O juiz é que interroga o acusado. Só o acusado é interrogatório, o investigado é ouvido. Se eu digo que o investigado está sendo interrogado, eu estou dando ele tratamento de réu já. De acusado. Não, ele é uma pessoa investigada, como qualquer do povo. Não tem nenhuma restrição ainda. E aí, só lembrando mais uma situação. Acho que alguém perguntou isso. Pode esse investigado ser obrigado, ou esse réu ser obrigado a falar? Não. Não esqueçam isso nunca mais. E cai direto em prova uma questão secundária em relação a isso. Pode o delegado mandar conduzir o investigado da delegacia? Todo mundo acha que pode, porque podia. Não pode. Não, acabou, tem uns 2, 3 anos, acabou na época do Lula na questão da Lava Jato, da investigação. Se entendeu o Supremo que se eu não sou obrigado a falar, posso ficar em silêncio, também não posso ser obrigado a ir, porque eu vou para quê? Para ficar em silêncio. Levar a testemunha. A testemunha pode ser conduzida, muito bem. A testemunha pode ser levado à força, o acusado, o investigado, não. Nem o juiz pode e nem o delegado. Nem o juiz pode. Se eu for intimado para o meu interrogatório, se eu não quiser ir, o processo vai correr sem a minha manifestação, a investigação, mas eu não posso mais conduzir no Brasil investigado. Eu posso conduzir testemunha, porque testemunha é obrigada a falar. Agora, no Brasil, a gente não pode mais conduzir investigado, o delegado não tem mais esse poder e nem o juiz pode. Na prova, se falar de condução de investigado, suspeito, indiciado, autor do fato, réu, acusado, não pode ser conduzido. Ninguém pode conduzir. Só preso, se for condenado e preso. Não tem sanção. Não tem sanção. Isso. O juiz não pode, boa pergunta. Assim como a confissão sozinha não vale, o silêncio do investigado ou do réu, ele não pode ser utilizado contra ele em espécie alguma. O juiz não pode falar. Inclusive, ele nem se defendeu, ficou quieto, então eu vou entender que as testemunhas falam que é verdade. Não. É. Presunção de inocência. E aí, muito bom você falar isso, para vocês nunca mais errarem. Presunção de inocência é um valor máximo no ordenamento jurídico brasileiro. Presunção de inocência. O examinador gosta dessa expressão. Presunção de inocência. E em latim, que pode vir na prova de vocês, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. O examinador gosta. De repente, depois eu podia arrumar um PDF da gente com outras palavras, sabe? Boa ideia. Tipo assim, quem tá fazendo questão, cai muito. Muito. Boa ideia, vou fazer. Vou tirar o feriado de semana que vem para fazer essas coisas aí para vocês. Não, mas de boa. De boa. O que é que isso aqui ensina pra gente? Presunção de inocência em dúbio pro réu. Para vocês também nunca errarem. Pessoal, às vezes eu faço esse passeio para vocês criarem um raciocínio que às vezes vai ajudar a responder a questão quando a gente tem uma visão jurídica, porque a gente vem para essa aula, principalmente processo penal, com uma visão muito diferente da realidade e do direito. É muito diferente, a gente se surpreende muito, ainda mais quem quer ser policial. A gente tem uma tendência de partir para um lado mais duro, né, digamos assim. No Brasil, isso aqui é um valor máximo, está na Constituição. Isso importa dizer o quê? Qualquer dúvida, a pessoa não vai ser condenada, vai ser absolvida. Qualquer dúvida que o juiz tenha. Então, o trabalho do promotor e do delegado é bem difícil, concordam? Eles têm que produzir prova que a pessoa realmente praticou o crime sem deixar dúvida. Porque se o juiz tiver um mínimo de dúvida, ele é obrigado a absolver. Sempre. E aí, de quem é esse peso de produzir essa prova, de cruzamento de informação? Da acusação, do promotor e do delegado na investigação. Então, é errado dizer que o réu tem que se defender. Ele não tem que fazer nada. Se ele quiser ficar quieto, ele fica. Porque a prova tem que ser toda contra ele. É muito comum ele ficar quieto e não chamar testemunha nada. Porque às vezes uma testemunha que ele chama prejudica ele. Então é errado dizer na prova que o réu tem que se defender. Não, defender é um direito, mas ele não é obrigado. Mesmo que ele não faça nada, o juiz não pode fazer nada contra ele se não tiver prova robusta de que praticou um crime. O ônus no Brasil é todo da acusação.
A acusação tem que produzir por sua conta prova suficiente a convencer o juiz de que essa pessoa deve ser condenada. A defesa atua se quiser. Por isso que a defesa fala por último sempre, escuta a testemunha depois, faz as perguntas depois. Por quê? Porque ela tem que rever tudo que tem contra ela para se defender. E depois que ela falou, a acusação não pode falar mais. A acusação tem esse prejuízo. O último a se manifestar sempre é a defesa, para contradizer o que foi produzido contra ela, mas ela não tem que produzir prova de nada. O ônus da prova é todo da acusação. O delegado tem que fazer um trabalho bem feito e o promotor também tem que fazer um trabalho bem feito para conseguir a condenação dessa pessoa. Qualquer falha, qualquer ilicitude não vai ter valor jurídico. Não adianta que não vai ter. E aí, por exemplo, se esse acusado lá na prisão em flagrante, o policial não o alertou de que ele poderia ficar em silêncio e que isso não pode ser usado, e se isso for provado, o que ele falou não vai poder ser usado contra ele. Não tem jeito, não tem como fugir. Não tem exceção para derrubar isso aqui. Toda exceção é para favorecer o réu. No Brasil, o réu tem esse status muito maior. Nos Estados Unidos, o réu até retroagir. Só em benefício do réu. Nunca conta. Nos Estados Unidos, salvo em benefício. A regra geral é que não pode voltar. A gente fez uma questão sobre isso. Uma lei nova atua dali para frente, mas se ela beneficiar o réu, ela volta. Na Constituição, no Código... Tem. Na disposição inicial do Código de Processo de Código Penal. Nos Estados Unidos, o réu ou o investigado pode ficar em silêncio, eu não quero falar. Mas se ele falar, ele tem que falar a verdade. Senão ele pode responder por um crime de mentir para a justiça ou de mentir para a autoridade policial. No Brasil, é mais. Ele pode ficar em silêncio e pode mentir também. Ele não comete crime de mentir porque no Brasil a gente tem pelo indúbio pro réu, a gente tem o princípio da ampla defesa. A defesa é ilimitada, pode se defender a qualquer custo. Entendeu? Até praticar um ato ilícito. Para me defender, eu posso interceptar um telefone, eu posso responder pela interceptação, mas a interceptação vai ser válida para eu me defender. Hã? Pode até atenuar, sim. Agora, por exemplo, eu estou sendo vítima de um crime. Eu estou sendo acusado injustamente. Consigo entrar na casa da pessoa de noite, quebro a janela, entro e pego o diário dela. Ela está dizendo que não fui eu que a estuprei, foi outra pessoa. Não vou responder por nada, porque eu fiz aquilo em legítima defesa, em ampla defesa. Agora, para essa outra pessoa, pode até ir processar por invasão de domicílio. E a pessoa que estava no diário, essa prova não vai valer para condenar ela. Porque a prova foi ilícita, foi obtida contra os ditames legais, né? Desobediência à norma. Tá? Então, o interrogatório é por conta disso. O interrogatório é um ato de prova. Só se produz prova nessa fase. Lá só se produz elementos de informação. Tá? São pegadinhas, questões simples, né? Mas para quem conhece o direito. Quem não conhece, vê um termo desse, não vai saber responder. E não tem que saber mesmo, né? É um tema novo, né? Então, a gente vai com base nisso. Ah, e alguém falou de algema aí, não falou? Pode usar algema à vontade? Vocês viram? Em direito penal? Ah, ele trouxe para vocês? Ah, ele falou da súmula vinculante 13, então... Então já estão na ponta da língua, né? Só excepcionalmente tem que haver justificativa demonstrada e concreta. Se não é abuso de autoridade, não pode usar. Prova tem que estar regra, não pode usar. Aquilo que a gente vê a gente tem que tomar muito cuidado que a gente vê as coisas em filme, em série de Netflix e fala, pô, nos Estados Unidos a pessoa foi presa por furto e chega no fórum com corrente no pé. Lá é assim, corrente na mão, amarrada aqui no carro ainda. Lá isso é normal, aqui de jeito nenhum. Aqui o bandido super perigoso, tudo na sala de audiência senta, sem algema, e com um juiz que não tem como, senão é tudo nulo. Não, esquece o dia a dia, na prova de vocês. E no dia a dia, hoje em dia, eu conheço policiais respondendo por abuso de autoridade por uso indevido de algema. Qual o problema hoje em dia, gente, na prática? Rapidinho, só pra gente não perder tempo aqui. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera de celular e todo lugar tem uma câmera. Então, o que mais tem é policial respondendo por abuso de autoridade ou por tortura. Eu já julguei 4 policiais por tortura, quando a gente julgava ainda, agora é só justiça militar. Que, se você vê o que fizeram, pra gente é normal. Só que quando você está numa sala de audiência e vê aquilo e vê um promotor acusando esse policial, você não tem como não condenar, entendeu? Então a gente hoje vive uma linha muito delicada no combate à criminalidade no Brasil. Hã?
Esse de tortura que eu julguei, na verdade, foi um caso antigo, logo que eu passei no concurso, lá em Pádua, eu estava trabalhando em Pádua. 4 policiais tinham um criminoso, eu posso falar porque o caso já acabou, não lembro o nome dele, que devia ter uns 2 metros de altura, gigante, e estava atormentando a cidade. Sabe aquela pessoa que fica escondida, rouba de um, estupra de outro, sabe? E estavam há meses tentando pegar. E quando os policiais pegaram, tem câmera, teve gente na rua junto a crime filmando. Para segurar o homem foi uma luta, os 4 policiais. O homem era um ninja, entendeu? Um urso, sei lá o que era aquilo. Mas quando conseguiram, quando prenderam ele, e tinha uma poça d'água ainda, enfiaram a cabeça dele ali, acabou. Ali acabou. Ali acabou. Ali acabou. Ali acabou. E qual o problema? Mas juntou gente, hoje em dia todo mundo pega o celular. Hoje em dia a pessoa tá morrendo, tá arriscado alguém filmar e não ajudar a pessoa. Entendeu? É assim. Então tudo é documentado hoje. Tudo é documentado. Então é difícil, entendeu? É difícil. E aí o que acontece hoje? Hoje a gente tem uma situação da audiência de custódia. O que acontecia antes? Isso cai na prova de vocês, também está no programa. Hoje a gente tem audiência de custódia. Até 3 anos atrás, para vocês não errarem também, gente, delegado prende alguém? Não. Policial prende alguém? Promotor prende alguém? Só quem prende é juiz, não errem isso na prova. Cansam de botar que o policial, que o delegado decretou a prisão, o promotor. O policial faz o quê? A prisão captura, a prisão em flagrante. Captura. Até a gente usa esse nome no direito. O policial faz a prisão em flagrante captura. É o nome que a gente usa. A partir daí, o juiz tem que resolver em 24 horas se vai manter a pessoa presa ou não. O delegado pede ao juiz para manter, o policial pede, o promotor pede, mas só quem decide é o juiz. Sempre foi assim, não mudou. Desde 49, quando é o Código de Processo Penal, que é assim. Só que antes, quando o policial prendia alguém em flagrante e levava para a delegacia, isso ia por escrito para o juiz. Então o juiz não via esse investigado na frente dele, esse preso. Só ia o papel contando a história. Quem faz o papel? A polícia civil. O policial conta e vai. E aí a gente tem um histórico muito grande no Brasil de violência contra pessoas presas. A gente sabe, antes de 88 da Constituição, a gente tinha tortura, tinha tudo aqui nesse país. Por isso que a nossa Constituição hoje é tão garantista. A gente foi de um extremo para o outro. Por isso que hoje se protege tanto as pessoas. E aí, há uns 3 anos atrás, a gente estabeleceu no Brasil a audiência de custódia. Então, a cada prisão que acontece, continua tendo que ser levado o caso ao juiz para decidir em 24 horas. Mas agora, esse investigado senta na frente do juiz em 24 horas. Se passar esse prazo, tem excesso de prisão e a pessoa tem que ser solta. Tem um juiz no sábado. Tem um juiz lá. Eu já fiz plantão ano passado na custódia. Esse ano, Não tinha, agora tem sempre, não tem como ter. Não, aí como é que é na prática? Vamos lá. O flagrante aconteceu hoje. O delegado tem 24 horas para comunicar ao juiz. E o juiz tem mais 24 horas para fazer a audiência. Entendeu a diferença? 24 horas para comunicar e mais 24 para o juiz decretar a prisão. Se passar, veio para o 3º dia, soltura. Se manter preso é excesso de prazo. Mas aqui, e não importa, isso cai na prova também. Se é sexta, sábado, domingo, tem que ter um juiz todos os dias, de segunda a segunda. Aqui no Rio é no presídio. No Rio, em Bangu, em Campos, em Itaperuna. Todos os juízes revezam. Esse ano eu fiz dia 1º de janeiro em Itaperuna, em Campos, no presídio. Gente, acho que foram 9 presos. E roda a escala toda, todo mundo tem que ir. Hã? Mas acontece, não tem jeito. É plantão, a gente faz plantão feliz da vida depois que a gente passa no concurso, entendeu? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí o que acontece? Antigamente, o promotor e o delegado mandavam isso para o juiz, não tinha defesa. Agora, nessa mesa, na sala da audiência de custódia, tem o defensor. E o defensor tá ali, levanta o braço, a manga, deixa eu ver se tá machucado. Foi policial, já manda pra corregedoria da polícia. Já manda fazer o exame. Peraí, como é que foi essa prisão? Foi em frente ao banco? Por que você tá levantando soco assim? 4 policiais prenderam o policial. Já vai. Por isso que tem um monte de apuração em curso, porque o juiz não fazia isso nem o promotor, mas o defensor faz, ele tem o dever de fazer, é a função dele. Não tem jeito. Hã? Na sala da audiência de custódia. Tá lá, no dia do plantão tem um juiz, promotor e defensor, de segunda a segunda no presídio. No Rio são 15 todos os dias, no interior é 1 por presídio. Todos os dias, segunda a segunda.
Todo dia. Tem que ter, não tem jeito. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que em vários outros países já era assim. O nosso país foi mais atrasado nesse ponto. Entendeu? No Rio, os daqui vão para Bangu ou para Campos. Nesse prazo de 24 horas tem que chegar lá. Todo dia desce viatura aqui para levar. A Polícia Militar que leva. A Polícia Civil que leva, desculpa. Todo dia. Hã? A primeira é para o delegado montar esse papel, esse comunicado. Na delegacia. Essas primeiras 24 na delegacia. Pode 24 horas, é o limite. O limite para mandar. Isso, 24 horas para ficar. E nessas outras 24 tem que mandar para o presídio para fazer audiência de custódia. Isso. Aqui a gente pode dizer que são 48 horas no total. Mas na prova vai 24 horas para comunicar o flagrante e 24 para fazer audiência de custódia. Porque, por exemplo, se o delegado fizer isso aqui em 2 horas, o juiz não tem 48. Ele tem 2 mais 24, entendeu? Então, cuidado com esse 48 aqui. 48 é o limite, somando os 2 prazos. Tá? Não, todos os casos, no Brasil, todos. Até se for preso por pensão alimentícia, se for preso, porque pode ter uma tortura, por mínimo que seja. Qualquer tipo de prisão. Na audiência de custódia, o juiz pode fazer o quê? Ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva. Então, a prisão em flagrante só pode durar o quê? Só esse prazo aqui. Se não for analisado, vai ser solto. Aí o juiz pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Pode relaxar essa prisão em flagrante. Quando a gente fala relaxar, é porque a prisão foi ilegal. Então, quando a prisão é ilegal... A caneta preta aqui. Quando a prisão é ilegal, o juiz relaxa. Quando ela é legal, o juiz tem 3 caminhos. Converte em prisão preventiva, se ele entender que precisa manter preso. Concede liberdade provisória. E aí essa liberdade provisória pode ser com ou sem cautelares, tipo tornozeleira eletrônica, né? Então, a liberdade provisória pode ser. Ou ele revoga a prisão. Não precisa de prisão, não precisa de nenhuma cautelar. Não é uma liberdade provisória, é uma liberdade definitiva. Cancelou a prisão, não precisa ser preso. Então, o juiz pode relaxar se ela for ilegal. Por exemplo, se essa pessoa apanhou muito, a prisão é ilegal. Se não houve um flagrante de verdade, já tinha passado o prazo do flagrante, não tinha mais flagrante. Ou ele pode converter em prisão preventiva, conceder liberdade provisória com cautelar ou sem cautelar. Com cautelar vai ser a tornozeleira eletrônica, por exemplo, não poder sair da sua casa, uma prisão domiciliar, ou comparecer de 10 em 10 dias no fórum para assinar, né? E pode revogar a prisão. Então, só se revoga a prisão legal. Se ela é ilegal, não revoga, ou relaxa. Percebe a diferença? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.